Boa noite, senhoras e senhores! Estamos começando a segunda aula da oficina de cinema brasileiro. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Essa é uma realização do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou a Marcela Lasno, eu sou a sua arte educadora durante essa semana. E antes da gente começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo ruivo, uma mecha loira, garrinhas, unhas muito pontudas e vermelhas, e estou com a camiseta do projeto Erudir. E aí, vocês estão animados para mais uma noite de história do cinema brasileiro? Porque eu estou, tá? E hoje a gente vai falar sobre a era dos estúdios. Então a gente vai falar quais foram os grandes estúdios aqui no Brasil, né? Como é que eles apareceram, qual a história deles, quem foram os grandes cineastas, né, que passaram por esses estúdios, quais foram as grandes produções que marcaram esses estúdios. Então é isso que a gente vai conversar durante a aula de hoje. Lembrando que na aula passada a gente conversou um pouco sobre o início da história do cinema aqui no Brasil, né? A primeira cineasta mulher, a primeira produção de ficção, né? A primeira gravação que foi feita, né? Que marcou o início ali do cinema no Brasil. Então, a gente começou a ver o início mesmo de toda a produção cinematográfica no Brasil. Lembrando que ao longo da semana a gente vai ver algumas etapas, né, históricas, e a gente deve chegar ali em cinema novo, tá? Parar em cinema novo. Se der tempo, claro, a gente segue um pouquinho, mas a programação é que a gente chegue pelo menos até o cinema novo. Beleza? Ó, agora vocês estão me ouvindo, tá tudo certo, né? Eu vi que vocês comentando aqui mais cedo que não estavam escutando, mas eu acho que agora vocês estão ouvindo, né? Maravilha! Legal. Ó, queria reforçar que sexta-feira é dia de todo mundo vir temático de Halloween, tá? Pra gente fazer nosso print, eu quero ver todo mundo fantasiado, ou pelo menos com um acessório, uma máscara, alguma coisa. Pra gente fazer o nosso print, não se esqueçam. Inclusive, eu quero até os filhos de 4 patas também, com acessórios de Halloween. Eu, inclusive, comprei um chapéu pra minha cachorra de abóbora. A coisa mais linda, tá? Eu achei incrível. Inclusive, tem vídeo dela com esse chapéuzinho lá no meu Instagram. Já vou passar o Instagram de novo aqui pra vocês compartilharem a aula ao longo da aula. A Magricela com 2 L's, tudo junto. E tem um vídeo lá de comprinhas, né, de Halloween, que tem a minha cachorra com o chapéu de abóbora, coisa mais linda. Tirou em 2 segundos? Sim, mas eu consegui fazer um registro, um take rapidinho dela com o chapéu na cabeça. Mas ótimo. Vai, fantasiada de morta de fome, adorei. Ó, então vambora, vamos começar, porque hoje a gente vai ver várias coisas importantes. E eu quero mostrar também trechos de algumas produções, né, feitas ao longo do tempo. Então, é isso. Então vamos começar logo. Ó, lembrando que todo o conhecimento que eu tô passando pra vocês, né, foi baseado nas aulas de cinema brasileiro que eu tive na minha época de faculdade, com a professora Patrícia Comenero. Então, como eu falei, a aula desse dia é a aula de Era dos Estúdios, né? A gente vai falar da Cinédia, que eu comentei na aula passada com vocês, até a Atlântida, que eu imagino que vocês devam ter ouvido falar sobre a Atlântida. Acho que esse nome é familiar aí para vocês, ou pelo menos para alguns de vocês. Bom, eu dei um spoiler ontem, né? E a gente falou que a Cinédia foi o primeiro grande estúdio, né, no Brasil. E ele foi fundado por Adhemar Gonzaga, tá? Adhemar Gonzaga tinha como referência os grandes estúdios hollywoodianos.
Então ele queria trazer para o Brasil essa estrutura megalomaníaca, né, de Hollywood. Então ele fez realmente uma campanha dentro do país para a criação de uma indústria cinematográfica local. Ele queria transformar aquela produção que era pontual, né? A gente estava vendo a questão dos ciclos regionais, né? Que a produção que acontecia ali no Rio Grande do Sul ficava no Rio Grande do Sul. E Adhemar Gonzaga não queria isso. Ele falou, cara, a gente tem que expandir o nosso cinema, né? Foi o primeiro cara que pensou o Brasil como uma possibilidade, né? De uma grande potência cinematográfica. E aí, em 1930, ele constrói o estúdio na própria propriedade. Então, ele decide, lá no terreno que ele tinha, ele constrói o estúdio da Cinédia. E eram filmes com alta qualidade técnica, né? Teve um investimento altíssimo dele mesmo, né? Ele investiu para a criação desse estúdio. E aí ele lançou os 3 primeiros filmes que reflete sobre a condição feminina, erotismo e vida da classe média no início do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, que foram Lábios Sem Beijos, Mulher e Ganga Bruta. A gente falou de Ganga Bruta na aula passada, né, do Humberto Mauro, que é considerado por alguns o pai do cinema brasileiro, e foi dentro dessa ideia, né, de uma grande produção, enfim, a gente até viu aquele trechinho, né, da gravação da Corrida dos Cavalos. Então, para vocês entenderem o que realmente o Adhemar Gonzaga estava pensando para a Cinédia, né? Um alto investimento, um filme realmente com várias locações, né? A gente conversou também na oficina de produção que são essas locações, né? São esses espaços fora, né, do estúdio. Então, aqui realmente o Adhemar Gonzaga investiu, né? E aí a primeira grande produção da Cinédia foi Lábios Sem Beijos, que também foi do Humberto Mauro, que foi protagonizado por Carmen Santos. A gente já vai falar dela, que ela é uma personalidade muito importante na nossa historiografia, tá? Eram filmes mudos, né? O que significam que eram filmes que não tinham gravações sonoras. A gente também viu, né, um trechinho, né, do início desse cinema falado, né, dessas intervenções gravadas em vitafone, né, o acompanhamento musical que era tocado separadamente ao filme, então eram 2 equipamentos ali fazendo a reprodução, né, do filme e da música. E a própria Cinédia, que faz uma das apresentações públicas de Limite, do Mário Peixoto, que foi aquele filme que a gente começou, né, na aula passada, com um trechinho, assim, bem diferente, né, com um tempo diferente de consumo desse filme. E a Cinédia, o Adhemar Gonzaga, deu esse voto de confiança, né, para o Mário Peixoto e fez uma das apresentações públicas de Limite. Mas, né, eles eram amigos, mas como eu falei para vocês, Limite foi um fracasso de crítica de público, né, teve pouquíssimas exibições, mas, assim, a título de curiosidade, uma dessas exibições foi na Cinédia. E aí, a Cinédia começou a ficar muito popular, né, com esses altos investimentos, essas produções, né, com alta qualidade técnica. O Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro lançam A Voz do Carnaval. Em 1933 também, né, nesse momento lança-se, né, um novo produto que é o musical Carnaval. Eita, Leli, começou! Musical carnavalesco, né, que é ancestral às chanchadas da Atlântida. Talvez alguns de vocês também já tenham ouvido falar das chanchadas, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui a pouquinho, tá? Mas tenham aí na cabeça de vocês que com A Voz do Carnaval a gente tem a primeira, né, introdução aos musicais carnavalescos. Porque existia, sim, né, lá nos Estados Unidos, a exploração da música, né, do som, do cinema sonoro. Então, o Brasil, né, e o Adhemar Gonzaga tem realmente essa intenção de também transformar o cinema brasileiro num cinema falado, né? Então, ó, ótimo para experimentos sonoros desse momento, né? O cinema se descobrindo enquanto sonoro.
E aí aparece a Carmen Miranda. A gente falou de Carmen Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a Carmen Miranda, do que a Baiana tem, né? A ícone brasileira no exterior, agora é a Anitta, mas aí, dadas as devidas proporções, era a Carmen Miranda, né? Ela aparece nessas produções da Cinédia, tá? Com Alô, Alô Brasil e Alô, Alô Carnaval, que foi a sequência do Alô, Alô Brasil, que foi um sucesso de público, né? E aí, realmente, a partir desse momento, a Cinédia, ela se aproxima do público, né? O público acha esse tipo de produto interessante, né? E aí, como eu falei pra vocês, Hollywood estava fazendo as produções, né? Lá nos Estados Unidos, né? Os musicais. E aí, a gente tem a versão brasileira dos musicais aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, nesse processo, né? Do cinema sonoro, enfim... E falando de mulheres na historiografia cinematográfica brasileira, a gente tem esse filme que chama O Ébrio, de Gilda de Abreu. A Gilda de Abreu foi quem dirigiu esse filme, tá? E é baseado numa música de Vicente Celestino, que era o esposo, né, da Gilda de Abreu. E essa era uma era também, né, não só uma música, mas era um melodrama de rádio, né? E era um sucesso na rádio, né? Naquele tempo, né? Naquele tempo, as pessoas antes da televisão consumiam histórias pela rádio, né? Então existiam esses melodramas, né? As pessoas sintonizavam na rádio num horário específico para ouvir essa contação de história, né? E o Ébrio foi um desses casos e era um sucesso mesmo de público. E aí rolou essa empatia da classe média relacionada ao medo de perder e das classes baixas que vivem essa realidade, né? Essa conexão com a história partiu disso. Então você tinha a classe média e a classe baixa conectada e se relacionando com essa história. A gente falou disso, né, ontem, como as grandes histórias de impacto no Brasil têm conexão com o povo brasileiro. Aqui não é diferente, né? Essa característica de conexão, né, ela tá desde aqui, desde o Ébrio, né, desde antes. Então, essa é uma sacada que é bom a gente ter, tá? Durante essa história, a igreja é apresentada como moralidade e bondade, né, e junto com as pessoas pobres, né, tinha a Salomé, que era empregada doméstica, então tinha essa relação da igreja com o povo. Era um melodrama que se distanciava das chanchadas. Acalmem, guardem no coração as chanchadas que a gente vai falar sobre elas, tá? Mas eles tinham essa pegada do tipo, que é isso aí, ó, nem só de riso vive o público. Então, enquanto as chanchadas, né, trabalhavam o musical carnavalesco, o riso fácil, né, o Ébrio e a Gilda de Abreu estavam trazendo uma outra proposta do melodrama, né, o melodrama, ele tem essa carga, né, dramática mais intensa. Eu sempre faço a conexão com as novelas mexicanas, né? A nossa concepção de melodrama é muito próxima das novelas mexicanas, que são exageradas, né? Tem as reações exageradas, tem, como é que fala? O contrário de time-lapse, quando vai devagar. Como é que é o nome disso? Estão soprando no ouvido. Eu não... O contrário de time-lapse, que ele é devagar. Eu não sei. Slow motion. Slow motion. Aí, brilhou. Slow motion. Então, né, as novelas mexicanas têm muito do slow motion, do tapa na cara. E aí volta a imagem de novo de outro ângulo, do tapa na outra cara, entendeu? É isso, o melodrama, ele tem essa carga dramática. Oh, meu Deus, o meu amor me deixou. Gostaram da minha interpretação? Acho que eu deveria ser atriz. Enfim, então assim, é muito disso, né? Então, como eu falei pra vocês, existia o poder do melodrama dentro das rádios na década de 40. E eles montaram o filme, o Ébrio, baseado na estrutura de uma novela radiofônica mesmo, tá? Tinha um narrador, tinha interação, né, falando com a audiência. E aí, como eu falei pra vocês, o Vicente Celestino é marido de Gilda.
e a música dele é de 37, né? E a audiência, a partir da música, queria conhecer um pouco mais da história, né? Da música. Vamos mostrar um trechinho de O Ébrio para vocês? Eu quero que vocês vejam um pouquinho. Se vocês clicarem no título, tá, do slide, ele abre o filme para vocês assistirem completo. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para frente, pra gente ter mais ou menos ali, né, o que é interessante. É só uma pincelada, tá, gente? Do que a gente quer ver. Então vamos lá, vamos focar aqui no filme. Daqui a pouco eu volto. Ajuda-me. O amigo aceita jantar comigo? Aceita? Piedade, reverendo. Não. Egoísmo. Preciso de um favor seu. É que uma das minhas paroquianas me manda todas as quintas-feiras uma galinha assada. Acontece que a de hoje é tão grande e tão gorda que eu preciso de ajuda. Não compreendendo. Como vê, o convite que lhe fiz foi puro egoísmo da minha parte. Venha comigo. E depois de secar esta roupa, jantaremos. Olha, amiga por aqui. Hein? Obrigado. Apesar da nossa fazenda ser das maiores e mais ricas do lugar, era pequena para abrigar os que viviam às custas de meu pai. Sem contar com os parentes que moravam nesta cidade e que foram sustentados por ele até o dia em que nos vimos às portas da falência. Da falência? Mas então a fazenda não era uma das mais ricas e mais prósperas do lugar? Foi. Até o dia em que meu pai entregou a direção a administradores desonestos. Mas então você não poderia ter evitado esta derrocada? Não. Eu estava na capital cursando o último ano da Faculdade de Medicina. Fui chamado às pressas. Quando cheguei era tarde demais. Apesar de tudo, lutei muitos anos para tentar salvar o que nos pertencia. Ninguém nos ajudou. Odiei a humanidade, cheguei a descrer da existência de Deus. Desculpe-me. Depois veio a ruína inevitável. Tivemos que vender tudo para pagar dívida. E meu pai foi morar de favor na casa de um antigo empregado nosso. Coitadinho, né? E então você resolveu vir tentar a vida aqui para poder continuar os estudos, não é? Foi. E contava com os parentes. Embarquei cheio de ilusões. Quando cheguei, fui bater à porta daquele que se dizia nosso maior amigo. Por favor, me dizer, o dono da casa está? Não tem ninguém em casa, foi tudo viajar. Fiquei atordoado com a notícia daquela súbita viagem, porque eu escrevera anunciando a minha chegada. O que eu não sabia, porém, era que a notícia da nossa ruína fizera de mim um parente indesejável que todos procuram evitar, custe o que custar. Que isso, papai? O senhor está maluco? Abaixo. O Gilberto está aí. Ih, eu não sabia.
Pode vir, papai. Tá vendo? O senhor fez tanto barulho e afinal o primo Gilberto já deu fora. Deu fora porque não ouviu você tocar piano. E se eu ouvisse, o que acontecia? O que acontecia? Se metia aqui em casa para eu sustentar. Só isso. Espera lá. Mas será que você me acha com cara de Amélia? Voltamos. Só para vocês verem um trechinho, tá? Do que é o Ébrio. Já com uma proposta diferente daquelas outras produções que a gente assistiu ontem, né? Já tem diálogos, já tem falas e já tem uma variação e um trabalho de enquadramento um pouco mais desenvolvido, né? E como eu falei para vocês, se vocês clicarem aqui, ó, no título do slide, vocês podem assistir o filme inteiro, tá? Na íntegra. E eu queria fazer esse reforço aqui para quem tá assistindo a gente aqui no YouTube. Vocês vão ver os trechinhos sem áudio, tá? Mas quando vocês acessarem os materiais, vocês também podem acessar os vídeos na íntegra. E aí, o que aconteceu? O Ébrio teve um relançamento em 1998, o ano que eu nasci. Uma neném, né, gente? Com uma nova cópia em 35mm. E tinha, assim, uma diferença, né, da original, que era de 46. A versão de 98 tinha 120 minutos. Em 46, tinham 87 minutos. Isso era muito comum naquela época, tá? Existia uma pressão dos exibidores, dos distribuidores, para que não ultrapassasse o tempo de 90 minutos, né? Porque eles entendiam que aquilo ali ficava maçante demais e, enfim, o público não ia querer assistir. Então, eles fizeram um corte, né, em 46, eles não, né? Ela, a Gilda de Abreu, fez um corte de 87 minutos, que foi o que o público assistiu naquela época. E aí, em 98, teve o que a gente chama de Director's Cut, né, que é o corte do diretor, que tem, então, 120 minutos, tá? E nesse momento, né, desse relançamento do filme, existe uma reavaliação da Gilda de Abreu para a historiografia, né? Porque o nome dela ficou muito perdido, muito apagado, né? Porque o Vicente Celestino, que era o marido dela, era o cantor da música O Ébrio, né? Ele era o galã, inclusive ele está no filme. Então, assim, existia muito essa conexão, né? Isso é muito comum na historiografia da arte, né, as mulheres serem apagadas e os maridos ficarem com os créditos, né? Vários artistas, principalmente de artes plásticas, pinturas, esculturas, desenhistas, né? Eles traziam, então, o sobrenome, né? Eram assinado a inicial do nome, ponto, sobrenome, e os maridos recebiam os créditos, quando, na verdade, eram as esposas que estavam fazendo as produções artísticas. Então, isso era muito comum. No caso da Gilda, né, na verdade, não era nem o nome do marido que estava como diretor. Era a fama do marido que ofuscou, né, a presença ali, a capacidade profissional da Gilda. E aí, coisas que se entendiam como erros de direção foram revistas no corte novo, né? Muitas coisas que foram interpretadas pela crítica como um problema, nesse segundo corte tiveram outras percepções, né? Tiveram cenas adicionais, claro, né? A gente ganhou aí 23 minutos, não, fiz essa conta errada, 33 minutos, né? 33 minutos a mais do filme original, né? Que é quase um terço do filme original. Então teve a sequência final, a cena no bar, cantando Ébrio, né? Pedido de casamento é feito por uma caixa de presente, narração em off e Mão protagonizando a cena, né? Que era bastante expressiva e inovadora para a época, pela variação de planos, né? Um plano detalhe, enfim. Então, existiram várias inovações, né, estéticas dentro desse filme, dirigido por uma mulher. E aí teve um número recorde de 8 milhões de espectadores juntando os relançamentos, tá? Então, juntando o público de 46 e de 98, a gente teve esse número aí de 8 milhões de espectadores. Mas aí, senhoras e senhores, nem tudo são flores, né? A gente teve o fim da Cinédia. Então, em 1940, eles fizeram um filme chamado Pureza, que era inspirado na obra de José Lins do Rego. Eles fizeram cenários caríssimos,
recriação de uma estação de trem. Eles, ao invés de irem numa locação de uma estação de trem, eles recriaram uma estação de trem. E esse filme foi um fracasso de público e de crítica. Então deu tudo errado, né? Eles gastaram horrores e deu tudo errado. Além disso, em 1941, o Brasil passou por uma grande crise financeira, né? E aí foi a gota d'água mesmo para os estúdios fecharem. O Adhemar Gonzaga, que era, né, o responsável pela Cinédia, era quem realmente queria investir, criar essa indústria cinematográfica. Nesse período do governo de Vargas, ele decidiu então escrever uma carta para Vargas, pedindo ajuda. Olha só um trechinho dessa carta. A Cinédia nascerá com a Revolução de 30 e logo depois a indústria sofria radicais modificações, com o advento do cinema sonoro. Mas a Cinédia se equipou e permitiu a sobrevivência do cinema brasileiro. Apesar da guerra e da luta contra os exibidores estrangeiros, foi o único estúdio brasileiro a funcionar sem interrupção. Não somente inaugurou no Brasil o filme sonoro de grande metragem, como ainda criou o primeiro jornal cinematográfico editado regularmente, o Cinédia Jornal. A Cinédia também formou equipes técnicas de brasileiros. Deu trabalho a centenas de artistas e elementos das mais diversas atividades artísticas. Realizou 30 filmes de longa-metragem. Sustentei uma luta sem tréguas. Empreguei o meu patrimônio pessoal, herança recebida, e por receber sem ambição pessoal, no mais puro e sincero patriotismo. Então, o Adhemar Gonzaga aqui, ele quis mostrar para o Getúlio Vargas a importância do trabalho que ele estava fazendo ali dentro da Cinédia, né? Porque ele profissionalizou as pessoas, né? Os profissionais, ele profissionalizou os profissionais. Ele investiu na indústria cinematográfica, né? Ele criou, beleza, tá rolando cinema sonoro já lá fora, vamos trazer o cinema sonoro para cá, né? E tudo isso com investimento próprio, né? Claro, os lucros também eram dele, né? Porque o investimento estava saindo dele. Mas é isso, assim, eles gastaram horrores no Pureza, que não teve retorno, e aí, assim, uma hora essa conta não fecha, né? Então, com a crise financeira, o Adhemar, como é que fala? Busca ajuda, não era isso. Ele, tem hora que eu quero falar uma palavra específica e nenhuma outra funciona na minha cabeça, entendeu? Recorre, era isso, eu tava aqui, tipo, socorre, que não é socorre, enfim, recorre. Então, o Adhemar recorre ao Getúlio Vargas, né? Para que, sei lá, às vezes o Getúlio Vargas fala, não, é verdade, vamos investir aí nessa indústria cinematográfica, toma dinheiro. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí a Cinédia acaba. E acontece um movimento também bem interessante, que é a presença do Orson Welles, que é um diretor estadunidense, né? Que é muito conhecido pelos filmes que a gente chama de road movies, né? Que são filmes feitos na estrada. Então, o Orson Welles vem para o Brasil. E aí, em 42, os estúdios da Cinédia são reabertos e alugados para as gravações desse diretor, tá? Aqui no Brasil. E aí o Vargas falou, claro, vamos fazer então esse filme aqui, vai ser incrível, vai ser uma boa propaganda brasileira. Mas, na verdade, o queridíssimo do Orson Welles queria contar uma história que era contrária ao governo do Vargas. Então, olha que loucura, né? O Vargas super apostando que isso seria uma propaganda incrível para o Brasil, quando, na verdade, era uma história que evidenciava os problemas do Brasil. E o nome desse filme É Tudo Verdade, tá? É um filme em 3 partes, com 2 no Brasil e 1 no México. Na verdade, essa era a ideia, né? Fazer essas 3 partes. Bom, uma das partes, 4 homens em uma jangada, era inspirada num fato real. Pescadores do Ceará embarcam numa jangada frágil até o Rio de Janeiro
durante 61 dias para exigir direitos humanos e sociais ao presidente Vargas. A gente, né, na escola, a gente estuda que esse período do Getúlio Vargas foi um período bem complexo, né, politicamente falando, e aí, nesse momento, além, né, dessa crise dentro da indústria cinematográfica, existiu esse acontecimento, né, dos pescadores buscando, então, direitos humanos. E isso foi colocado, né, representado no filme. E aí, o Grande Otelo, que a gente também vai falar sobre ele, tá? Acalmem o coração. Quando a gente começar a realmente abordar as chanchadas, a gente vai entrar no Grande Otelo e no Oscarito. Mas o Grande Otelo foi escalado para outra parte, que era Carnaval. Mas o filme nunca é finalizado. Lembra que eram 2 partes no Brasil e uma no México? A segunda parte não foi finalizada por dificuldades de produção. E aí começa o primeiro ponto de interrogação, né, da aula. E a maldição do cinema brasileiro? Né? Será que tá aí? No primeiro dia de filmagem, o Jacaré, que era o ator líder dos pescadores, morre afogado na Baía de Guanabara. Aí você me pergunta, Marcela, cheio de câmera, cheio de gente, como é que a pessoa morre afogada? Aí a gente já começa a evidenciar os problemas, né? Até hoje acontece. Eu lembro de uma novela, né, que teve... Tem 2 anos, né? Tem só isso? Eu achei que tinha mais. Eu também acho que tem mais. Qual foi a novela? Era da que vira onça, não é? Não era essa? Como é que é o nome dela? Juma. Vocês lembram que tinha uma... Velho Chico? Eles estavam... Acho que era uma folga de gravação e eles foram tomar um banho de cachoeira, sei lá. Mas tinha fluxo, né, de água. E aí, o cara escorregou e foi com Deus. Faleceu. Morreu afogado. Então, assim, se hoje em dia acontece, imagina naquela época, né? Quais eram os preparos, os recursos. Quem estava na oficina de produção e quem não estava, pode assistir no nosso canal do YouTube. Eu contei a história de uma produção que me pediram para fazer... de um videoclipe que tinha um abençoado que queria pular da ponte JK. E aí eu falei, beleza, vou ver o que é necessário para essa cena acontecer. E aí, assim, precisa de bombeiro aquático, precisa de bombeiro em cima da ponte, precisa de suporte de Detran, assim, precisa de uma série de movimentações de órgãos, né, para que aquela cena realmente aconteça. Então, nessa época aqui, a gente tá falando, gente, de... Aqui, ó, a primeira parte, né, na década de 40, cara, impossível, sabe? Acidentes podem acontecer. Mas aí a gente cai, né, na conversa, na lenda urbana da maldição, né? Aí teve Nem Tudo é Verdade, de 1986, e o segundo foi Linguagem, de Orson Welles, de 91, e Tudo é Brasil, né, que foi uma trilogia documental sobre esse período. Então, todos esses filmes que estão aí, esses 3, foram feitos sobre esse período, tá? E aí, a gente teve essa reabertura, né, dos estúdios para a gravação dos filmes de Orson Welles. E aí, ainda nesse período, tá? Ali, principalmente na década de 60, a gente tinha muito os... Vou complicar a vida do intérprete de novo. Os exploitations, que eram tipos de filmes, tá? Feitos lá nos Estados Unidos, e aí tinham várias versões desses filmes, né? Que eram os filmes de exploração. E não era exploração tipo Indiana Jones, tá? Era exploração de comunidades. Então, tinha a Blaxploitation, né? Que eram filmes que tinham como personagens centrais, temática central, comunidades negras, né? E eram, assim, sempre aquela coisa bem... as panteras, assim, sabe? Uma coisa bem mulherão, mulheres com armas, sabe? Tipo, é bem interessante, tá? Depois vocês pesquisem desse movimento dos exploitations, que vale muito a pena. E, ao mesmo tempo, existiam os filmes B,
que estavam bem populares lá nos Estados Unidos também, né? Pela grana, porque custava pouco, tinha uma repercussão legal. E aí, os estúdios da Cinédia também são alugados para fazer esses filmes B estadunidenses, né? E alguns Tarzans. Gente, a quantidade de Tarzan que existe não tá escrito, tá? Sério, esses filmes B têm várias variações de Tarzans. É uma loucura. Eu acho que existiu, né, até isso, né, um olhar de exploração para esse universo, né, de um homem primitivo, né, um homem criado junto com macacos, gorilas, no meio da selva, que usa tanga, sabe? Tipo, existia um olhar de exploração, né, um voyeurismo, talvez, ali, nesse momento. E aí existiu o Tarzan pra dedéu, tá, desse período. E aí alguns deles foram gravados aqui no Brasil. Mas em 2001, vem aí, hein? A primeira delas, inundação dos estúdios Cinédia, tá? E aí a gente perde a maioria dos arquivos que estavam armazenados ali. Mais uma vez, temos uma maldição? Será que temos? Alice Gonzaga, que é filha, né, do Adhemar Gonzaga, começa então a advogar para a criação de um museu do cinema, tá? Então ela tenta transformar a Cinédia, na verdade, num espaço para armazenamento e restauração de vários produtos, né, que foram esquecidos ao longo do tempo. Vou olhar o chat e com essa fala eu também quero dizer que a lista de presença está no chat, tá? Então, para vocês garantirem o certificado de vocês, anotem aí a lista, o nome de vocês na lista de presença. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Tá. Ah, vocês são lindos, vocês estão todos prestando atenção, tá ótimo. Então, a lista de presença tá aí. Acalme-se, estamos chegando na Vera Cruz. A Vera Cruz vem aí. Está chegando, está chegando. Aí eu falei pra vocês que tinha uma figura maravilhosa no meio do caminho chamada Carmen Santos, né? A Carmen Santos, lá na década de 20, né, em 25, ela funda a Companhia de Filmes Artísticos Brasileiros, a FAB. E dentro da FAB, ela escolhe enredos e diretores do filme, né? O que era inédito para mulheres da época, né? Uma mulher fazer essas definições era realmente bem específico, bem único. Além de produtora, né? Porque é basicamente isso que ela estava fazendo, ela também era atriz. E aí, talvez isso tenha mudado um pouco atualmente, mas a gente ainda convive com essa realidade. Ela ganhou fama, na época, por causa de fotos sensuais publicadas em revistas cinematográficas. Então, não foi pelo trabalho dentro da Companhia de Filmes Artísticos Brasileiros, né? Não foi pelo impacto que ela teve na indústria cinematográfica, foi pelas fotos sensuais publicadas em revistas cinematográficas. Complexo isso, né? Mas assim, a gente ainda convive com essa realidade há muito tempo. Eu sempre vem na minha cabeça a Pamela Anderson, né? Que ela foi um sex symbol, assim, né? Um símbolo... acho que a gente fala sex symbol em português também, né? Tipo, sei lá. Enfim, ela era super um símbolo, né? E ela era uma atriz que foi colocada numa caixinha, né? Ela fez aquela produção, não sei se vocês conhecem, que é o Baywatch, né? Era uma série onde ela era uma salva-vidas. E aí ela ficou fazendo essa série por muito tempo. E aí, quando a série acabou, ela não conseguia trabalho. Porque todo mundo tinha colocado ela nessa caixinha da mulher loira, né? Que era o super símbolo, né? A mesma coisa aconteceu com a Débora Seco, aqui, né? Não sei se vocês lembram da época que ela fez Bruna Surfistinha, né? Que é também um filme incrível, né? E teve um sucesso também de público, mais uma vez, pela conexão com a realidade brasileira.
Mas ela ficou muito nesse lugar, né? E ela fez alguns personagens depois, assim, que tinham uma pegada próxima ali ao personagem da Bruna. Então, é difícil realmente, né? Lidar com isso, assim. Por que a figura feminina é tão atrelada a isso e não pelo talento, né? Como atriz, como produtora. Então, é algo também a se questionar. Mais uma vez, não estou falando que todas as mulheres são assim, né? Todas as que têm fama. Mas é comum a gente encontrar esse tipo de coisa, né? No meio do mercado. E aí, existia um edital, tá? Que se chamava Edital Carmen Santos, que era voltado ao cinema com equipe feminina. Esse edital não existe mais. Eu acho que a última edição dele foi em 2015, se eu não me engano, tá? Mas eu dei uma pesquisada até para ver se ele estava ativo ainda e parece que não, parece que ele caiu mesmo. Mas tinha um edital Carmen Santos. Em 1932, ainda falando sobre Carmen Santos, ela fez um discurso defendendo a produção brasileira na primeira Convenção Cinematográfica Nacional, que lutava, né, por leis protecionistas, leis que defendiam e protegiam o mercado cinematográfico. Em 32, existiu essa lei, que é a Lei 21.240, que tinha como objetivo nacionalizar o serviço de censura dos filmes cinematográficos. Sim, a censura de filmes não veio só na ditadura, tá? Ela veio aqui também. Mas com AI-5, né? Essa coisa ficou ainda mais presente, né? Com uma alta intervenção nos produtos. E, além disso, essa lei também criava a taxa cinematográfica para educação popular. O que isso significa, tá? Durante o período da ditadura Vargas, que foi de 37 a 45, o cinema foi incluído no projeto de integração nacional e desenvolvimento industrial, ao ser incorporado como um instrumento pedagógico, devendo auxiliar na ação cultural, educativa e formativa, dentro das regras e orientações que o governo achasse certo, né? Instrumento pedagógico do quê? Né? Para ensinar o quê? A gente estava falando ali do Orson Welles, né? Que é o diretor que veio para cá. O Vargas achou que ele faria uma boa propaganda, porque ele achou que, assim, né, os musicais carnavalescos estavam, assim, a 1000. Então, ele vai fazer festa do Brasil, vai mostrar as belezas do Brasil, e não foi o que aconteceu. Então, o pensamento do Vargas é o qual? A gente vai usar, então, o cinema como um instrumento para ensinar a população. Ensinar os valores que eu acho que a população tem que ter, que é ao meu favor, né? Diversos governos autoritários, ditatoriais, né, usaram do mecanismo do audiovisual para manipulação e educação do povo, né? Isso aqui não é uma novidade. A gente teve, por exemplo, eu ia ser um pouco irônica, mas eu não vou ser, não. Um desquerido chamado Adolf Hitler, né, que usou exaustivamente aqui, né, a propaganda política, o audiovisual, para manipular a população, né? Não sei se vocês sabem, essa é uma curiosidade interessante, né, como dado histórico, mas a primeira exibição, a primeira reprodução televisiva, tá? A primeira coisa que foi exibida num aparelho de televisão foi um discurso do Hitler. Olha que loucura. O Hitler, nessa época, né, ele tinha a ideia de investir muito em ciência, em tecnologia, porque na cabeça dele, né, ele queria que a Alemanha fosse a grande potência. E não só, né, eu tenho que me controlar um pouco. Ele também tinha essa intenção
de fazer da Alemanha uma grande potência tecnológica. Então, ele incentivava que os cientistas fizessem teste, né? Ele tinha muito dinheiro ali para patrocinar essa galera. E aí, com isso, ele falou, eu quero que essa coisa aí que está acontecendo de reprodução, né, em telas, a primeira exibição seja minha. E aí foi um discurso dele nas Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, não vou saber o ano específico, eu não sei se foi em 39, posso estar enganada, mas enfim, durante o período, né, da Segunda Guerra Mundial, ali um pouquinho antes que o Hitler já tinha entrado no poder, a gente teve então esse fato. E eu também não sei se vocês lembram, mas nessa Olimpíada, né, durante o período aí do Reich, do Hitler, né, gente, eu mandei um francês ontem, hoje eu tô mandando um alemão, tá ótimo, tá ótimo, cada dia a gente fala uma língua diferente, tá, na aula que vem vai ser italiano, tá, a gente vai aqui, ó, poliglotas, todo mundo. Pode ser 1936. 36? Tá. É porque eu acho que teve uma no meio da guerra, uma Olimpíada no meio da guerra, e a guerra começou em 39, né? Então, tô pensando que talvez... Então não aconteceu no meio da guerra. Não aconteceu? A guerra aconteceu em 1939 até 45. Então não teve, porque tudo foi parado mundialmente. Mas 40 não teve uma? Não. Enfim, tá? Não sei qual era a data. Eu vou colar, vou perguntar pro chat. Chat, por gentileza. Vou perguntar pra ele. Chat... Qual foi a Olimpíada que Hitler está... Nossa, essa pergunta ficou muito Muito absurda. Do nada eu perguntei no ChatGPT. Foi 36 em Berlim, na Alemanha. Que isso? Toma essa, tá? 36, muito bom. É isso. 1936. Foi antes da Segunda Guerra, tá? Um pouquinho antes. Uma Copa do Mundo ainda nisso aí, tá? Antes da guerra. Olha aí, até uma Copa do Mundo. E aí, o que eu queria falar, a outra característica, além do discurso da televisão, foi ótimo que o chat até trouxe o nome do ser humano que eu queria falar. O Jesse Owens, que era um norte-americano, tá? Ele ganhou 4 medalhas de ouro e ele era um homem negro. Então imagina o Hitler, como ele ficou feliz. Não é mesmo? Ele lá com as políticas... De novo, enfim, vocês entenderam? Junto comigo vocês entenderam, tá? E aí aconteceu ali, então, esse fato. Então, obrigada, Jesse Owens, por ser um ser humano lindo, maravilhoso. E por ter garantido 4 medalhas de ouro, né, pra esfregar na cara do Hitler durante esse período conturbado na Alemanha, né? Mas, enfim, então eu fiz isso tudo só pra falar que a primeira exibição de televisão foi o discurso do Hitler nas Olimpíadas, é isso, tá? Foi em 36. Bom, e aí também tem uma outra coisa a ser considerada, né? Porque quem tinha televisão nessa época? Ele transmitiu pra ele mesmo, né? Só se for. Mas, enfim. Aí eu tava falando sobre o Hitler porque eu tava falando sobre manipulação política, né? Propagandas de instrumentos pedagógicos, né? Que também foram uma estratégia utilizada aí por Vargas, talvez, né? Por essa conexão, esse já consumo, né? Dessas intervenções lá na Alemanha, enfim, a gente tinha também outras movimentações na Espanha, na Itália, enfim. E aí, em 34... o Vargas fez um decreto, que é esse decreto 21.240, que determinava a exibição de um filme educativo a cada sessão de cinema. E, gente, um filme educativo era para ensinar as crianças como lavar as mãos? Claro que não, né? Claro que não. Até porque o título desse slide é o quê? Ditadura Vargas, né? Então, claro que não. Não era a exibição de um filme sobre lavar as mãos. Não é mesmo? Tá bom. E aí, em 39, existiu também um decreto-lei, decreto-lei 1949, esse é o número do decreto. Os cinemas tinham que exibir também um mínimo de longas-metragens nacionais por ano. Isso foi um ponto positivo, tá, desses decretos durante o período da ditadura Vargas, porque garantia uma cota de tela. E aí, o que é essa cota de tela e como ela mudou ao longo do tempo, né?
A cota de tela é a obrigatoriedade legal de exibição de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem com um número mínimo de dias por sala, por ano, em salas de cinema do país. Isso é a cota de tela. A gente tem também não só a cota de tela para salas de cinema, como está escrito no texto aí. A gente também tem para televisão, para streaming, né? A gente conversou sobre isso na oficina de produção também, na primeira aula da oficina de produção, que a gente olhou dados do mercado, né? Enfim. Mas a gente conversou sobre essa legislação e também na aula de leis de incentivo, né? Que a gente falou sobre Condecine, enfim. Alguns comentários aleatórios para vocês, para quem não assistiu a oficina de produção, assistir, tá? E aí, como é que essa coisa foi avançando ao longo do tempo, né? Ela começou em 34, né, com esse decreto que determinava a exibição de um filme educativo, e aí, como era um interesse político, né, de intervenção política social, era um filme brasileiro. Depois, os cinemas tinham que exibir um mínimo de longas-metragens nacionais, isso em 39. Em 1950, essa cota chegou a 6 filmes por ano. Gente, 6 filmes por ano? Pensem aí comigo quantos filmes são lançados ao longo do ano. São muitos. Cada semana deve ser assim, uns 3, 4, no mínimo. Vai lá, tá? Então, assim, são 16 filmes lançados por mês. Agora ficou difícil. 160, 232, 192 filmes por ano. E aí, 6 são brasileiros? É muito pouco, né? Chega a ser ridículo, assim, essa cota. Em 63, passou a cota de 56 dias de exibição de longas-metragens brasileiros por ano. Né? E aí, assim, tem uma variação de quantidade de dias, né, em tela, enfim. Mas aí vamos supor que são, facilitar essa conta, né? 8 dias por filme, aí temos 6? 5, 4, 7. 7 filmes por ano, se ficarem 8 dias, né? Fiz essa conta certa? Fiz, né? 56 dividido por 8 dá 7, não dá? 4, 5, 6, 7, é isso mesmo. Enfim, então, assim, são 7 filmes por ano, né? 64, 112 dias no ano, então, mais ou menos aí, 14 filmes, né? E por quê? Porque teve o Instituto Nacional do Cinema e depois o Conselho Nacional do Cinema, né? E aí, em 98, a gente teve a cota de 49 dias. Uma beleza, tá bom. Mais ou menos essa legislação que a gente tem, tá? E aí, na televisão, a porcentagem é um pouco diferente. Eu sempre me esqueço qual que é. Eu falei na aula de produção. Alguém lembra? Se alguém lembrar, bota aí no chat pra gente compartilhar aí com a galera. Mas existia uma cota. Eu sei que era um número que terminava com 5. Bom, depois a gente lembra juntos. Em 33, essa mulher chamada Carmen Santos, que a gente estava conversando sobre, né? Que, enfim, foi criadora da FAB, enfim. Não é Força Aérea Brasileira, tá, gente? É essa aqui, ó, essa aqui que a gente estava falando. A Companhia de Filmes Artísticos Brasileiros. Essa FAB aqui, tá? Não é a Força Aérea Brasileira. Bom, e a Carmen Santos criou um novo estúdio que era a Brasil Vox Filme. Aí você vai falar, Vox Filme? Pois é, deu problema isso aí, tá? Porque ela sofreu um processo da 20th Century Fox, da Fox, né? Por causa da confusão sonora do nome do estúdio, né? Porque a galera tava achando que era uma filial da Fox no Brasil. Porque é Brasil Vox Filme. E aí ela teve que mudar o nome, né? Ela perdeu o processo realmente. E aí mudou para Brasil Vita Filme, tá? Então, por isso que tem esses 2 nomes aí no título do slide, porque ela sofreu um processo da Fox. Foi um dos maiores estúdios já construídos no Brasil, que está ali no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro.
e ela relança a carreira de Humberto Mauro, né, que estava ali perdido na Cinédia, a Cinédia acabou, teve aquele caos. E aí a Carmen Santos, no Brasil Vita Filme, no Brasil Vita Filme, ela relança a carreira de Humberto Mauro com Favela dos Meus Amores, que foi um marco no cinema inspirado, né, em Romeu e Julieta. E era Romeu e Julieta, assim, da favela. Então, mais uma vez aí, ó, a conexão com o público brasileiro, né? Não à toa, sucesso de público. E foi o primeiro filme de ficção a abordar a vida e a cultura das camadas populares dos morros cariocas. Porque o que a galera pensava até então? Eu vou fazer um filme sobre as classes baixas? Claro que não. Eu vou falar sobre a classe alta, né? E era sucesso de público porque as classes mais baixas queriam... de novo, a gente falou sobre voyeurismo, né? Eles queriam olhar, queriam ter um... Deixa eu ver aqui como é que é a realidade dessa galera aqui, tá? Então, tinha um pouco disso, tá? Mas aqui, com Favela dos Meus Amores, de 35, a gente teve, então, essa conexão com as camadas mais populares dos morros cariocas. Ótimo. Cariocas. E aí você percebe, né? Ganga Bruta é de 33. E esse filme aqui, da Brasil Vita Filme, do Humberto Mauro, é de 35. Olha como é próximo, né? Mas ali em Ganga Bruta a gente já teve uma movimentação, né? A Carmen Santos, além de atriz, além de produtora, ela também foi diretora, tá? Mas ela dirigiu um único filme chamado Inconfidência Mineira, de 48. Foi uma super produção também, dentro da Brasil Vita Filme. E tinha uns cenários de Lúcio Costa, gente. Olha que loucura, né? Lúcio Costa, que tem uma interferência grande, né, aqui em Brasília, construiu cenários lá para Inconfidência Mineira. Mas foi um fracasso de público e de crítica, né? Então, não à toa, a Carmen Santos só dirigiu um filme. Esse filme foi perdido, tá? Ele demorou 10 anos para ser feito e lançado. Então, vocês imaginam, né? Ela lá de 38 produzindo esse filme. E foi o filme que afundou de vez a Brasil Vita Filme, tá? A Carmen Santos morre nova, né? Ela morre com 48 anos. E os estúdios, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que foram os maiores estúdios já construídos no Brasil, no bairro da Tijuca? O que tem atualmente na Tijuca? Que é um estúdio grande? A Globo. A Globo comprou os estúdios da Brasil Vita Filme. E hoje, tá lá, né? Até hoje, existem 2 lugares, né, da Globo, mas um deles é na Tijuca. E aí foi o que aconteceu, assim, depois que a Brasil Vita Filme quebrou a Rede Globo, que é esse momento, né, a década de 40 foi um momento de aparecimento, de crescimento da televisão. A Globo já estava também em ascendência, comprou os estúdios da Brasil Vita Filme. Meu Deus. Teve outra produtora, né, outro estúdio aqui no Brasil, chamado de Sonofilmes, tá? Sem o E no final. Foi fundada por Alberto Baiten Jr. Esse nome, por gentileza, né? Não é brasileiro. Então, ele é norte-americano ligado à Columbia Records, que era uma gravadora estadunidense. Então, ó, se o Alberto, que estava lá, né, conectado com a Columbia Records, ele tinha a proposta de realmente investir pesado no cinema sonoro. A gente já via, né, algumas interferências acontecendo no passado do cinema sonoro, mas aqui realmente isso deslancha, né? Ele chega a inventar um aparelho que se chamava de Fonocinex. Muito louco. Em 31, né, e aí você percebe que ao mesmo tempo que a Cinédia está acontecendo, que a Brasil Vita Filme está acontecendo, a gente tem o filme Coisas Nossas, né, da Sonofilmes, que é um precursor da chanchada e o primeiro grande sucesso do cinema local. Ué, Marcela, mas você não acabou de falar do Alô Alô Brasil, Alô Alô Carnaval? Quando que é a data desses filmes? Vamos voltar aqui.
Aqui, ó. 33 e 35. E o ébrio é de 46, um pouquinho mais pra frente. Então, a presença do cinema sonoro no Brasil já tá ali, ó, desde a década de 30, né? E aí, em 39, a gente teve o filme Banana da Terra, que é o sucesso da Carmen Miranda, tá? Do Que a Baiana Tem. Então, aquela música do Que a Baiana Tem é da Sonofilmes. É desse momento aí, de 39. E que foi depois, né? Como a gente viu aqui, que eu falei... gente, eu tenho uma memória péssima pra data. 33 e 35, né? Já a Carmen Miranda dentro da Cinédia. Mas foi efetivamente em 39 que a Carmen Miranda estourou pra fora do país, né? Ir pra dentro do país, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Alguém cantando O que a Baiana Tem? O que a Baiana... Vocês já ouviram? Com certeza ouviram, não preciso cantar de novo. De nada, tá? Vou fazer esse favor pra vocês. Desculpa aí, o micão. Mas foi nesse filme, foi no filme Banana da Terra. E era um estúdio com padrões hollywoodianos, até porque o senhor Alberto, ele era estadunidense, né? Mas aí o que aconteceu, senhoras e senhores? Qual é o chute que vocês dão aí, hein? Pegou fogo num incêndio misterioso em 1940. Então, mais uma vez, uma maldição? Ou será que não é uma maldição? Será que é uma sabotagem? Porque o nosso cinema era lindo, maravilhoso, grandão. Aí o Hollywood falou assim, aqui não, tá? Aqui não vai ter isso, não. Deixa eu tacar um fogo aqui sem querer. Querendo. Igual o Chaves, né? Sem querer, querendo. Bom... E também em 1940, né, os 3 principais estúdios estavam gravemente feridos e aí surge a Atlântida. Então a gente tinha a Brasil Vitafilme da Carmen Santos, que estava nesse problema, né, ela querendo produzir ali o filme dela que foi um fracasso de público, né, gastando, investindo muito, estúdios grandiosos. A gente tinha a Cinédia em crise também, pelo mesmo motivo, colocando muito dinheiro, né, e não tendo retorno. E aí teve o fracasso com Pureza. E a Sonofilmes agora que pegou fogo. E a Cinédia ainda alagou, né? Então, assim, gente... Não alagou nessa época, né? Nessa época foi a crise financeira. Mas, assim, os 3 principais estúdios, os principais grandes estúdios, estavam em crise. E aí, no meio dessa bagunça, aparece a Atlântida. A Atlântida. Aí a gente volta um pouquinho, guarda aí o pensamento da Atlântida. Nesse período, só tinham grandes produtoras, só tinham grandes estúdios? Não. A gente tinha alguns independentes na década de 30. Como, por exemplo, o Raul Julián, que ele era um ator famoso porque apareceu em alguns filmes de Hollywood. A gente sabe, né, que existem muitos brasileiros com sobrenomes gringos, né? O meu, por exemplo, é um deles, que ninguém sabe falar meu sobrenome. É um monte de letra para falar um negócio simples que é Lasno. Pra que não escreve Lasno? Pra que precisa ter 72 letras no nome? Alguém me explica isso? Entendeu? E é isso, tá? Temos brasileiros com sobrenomes estrangeiros. Esse é um deles. Mas ele nunca construiu um estúdio, apesar de querer fazer alguns filmes de padrão hollywoodiano, né? Ele fez em 37 O Grito da Mocidade, que foi um sucesso. Em 39... Em Ave Sem Ninho, pega fogo no incêndio de Sonofilmes. Que era onde ia ser, né, apresentado o filme. E aí, o filme que estava pronto, se perdeu. Tá ótimo. E aí, dias antes da estreia do filme seguinte, que era o filme Jangada, também pega fogo. Tá ótimo. Realmente. E aí, o Raul falou, galera, eu acho que esse é um sinal. Eu acho que as deusas estão aí tentando dizer alguma coisa, né? Porque eu fiz 2 filmes, os 2 pegaram fogo. Realmente, cansei. Mas a gente tá falando da Atlântida, né? E a Atlântida tem esse trechinho que a gente vai assistir de um documentário chamado Assim Era a Atlântida. É um documentário muito legal, porque tem trechos de várias chanchadas, tá? E a gente vai assistir um trechinho. Se vocês clicarem no título,
aqui, vocês caem direto para esse documentário que está disponível para vocês assistirem. Vou deixar um trechinho, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho, inserts, momentos do que era a Atlântida, para a gente conversar sobre o que era a Atlântida. Então vamos assistir. A ação, as perseguições, as correrias, as brigas, foram um dos aspectos mais importantes na formação de um período no qual o cinema brasileiro teve o seu melhor diálogo com o público. O período das chanchadas. Aliado ao dinamismo das brigas e correrias, a inocência dos romances açucarados, de uma pureza tão ingênua que nos dias de hoje chegam até a ser engraçados. Marina, quando vejo assim o horizonte distante... Por favor, não me venha falar da beleza da paisagem. Mas não é bem isso que eu ia falar, Marina. Eu queria dizer que, desde a primeira vez... Já sei. Desde que você me viu, nunca mais eu saí do seu pensamento. Ai, ai. É isso mesmo, Ricardo. Vocês homens pensam que nos comovem com qualquer frase feita, com esse romantismo barato. Vocês pensam que... Pensamos sim. Pensamos que vocês todas são tolinhas e vaidosas. E que estão prevenidas contra todos os homens porque acham que isso é ser inteligente. Mas comigo você está muito enganada, compreendeu, Marina? Que eu não preciso da paisagem para dizer o que sinto e nem tenho tempo para estar de namorinho. Marina, eu não sou de brincadeira, eu sou de casar. Nico, eu nunca pensei que você fosse tão másculo. Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. Que coisa desagradável. Oscarito e Grande Otelo forneceram o elemento-chave da chanchada. O riso, às vezes infantil, às vezes crítico e muitas vezes malicioso, picante e até certo ponto muito forte. E essa marca de batom na sua camisa? Isso é batom? É! Ah, sim. Foi a viúva. Agarrou-se a mim, soluçando. As lágrimas rolavam-lhe pelas faces. Estava inconsolável. Então, senhor, agora é consolo de viúva. Me chama de Vatapá. Mas por qual Vatapá? Porque eu sou baiano e gostoso. Vamos. Eu estou cansado. Ah, é por isso que não adianta eu me animar. Quando eu começo, você já acabou. Neste saco há 100 papéis. Tá cheio, hein? Não me interrompa. Em cada papel está escrito uma parte do corpo humano. As partes que saírem, por assim dizer, premiadas, nós cortaremos. Mas aí estão todas as partes. Orelha esquerda. Muito bem, orelha esquerda. Dedo grande do pé direito. Ah, isso não. O humorismo criou momentos antológicos dentro da chanchada. Ó, aí está Oscarito, travestido, sendo o espelho de Eva Tudo. Mas como eu estou horrorosa hoje. Meu Deus, que horror! Deve ser o fígado. Não é possível. Não é possível.
Os famosos números musicais traziam para as telas a imagem viva dos ídolos do rádio. Uma atração indiscutível em termos populares. Por isso mesmo eram números exuberantes, pretensiosos. Infelizmente, nunca conseguimos atingir o Fausto de Hollywood. Embora, sinceramente, nós pretendêssemos isso. Cantando na Chuva de Gene Kelly foi a glória de Era Uma Vez Hollywood. Mas nós também tivemos o nosso Cantando na Chuva. Tomara que chova, 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova, 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água e eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me cansa, me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Faz o neném, chegou a hora de mamar. Faço também. Não vem ninguém me alimentar. Faz o neném, chegou a hora de mamar. Faço também, não vem ninguém me alimentar. Ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho, nem murche como a flor. Ai, ai, brotinho, eu sou um galho velho, mas quero seu amor. Traz o meu pandeiro, que hoje eu vou cair na farra. Desta vez ninguém me agarra, estou com santo leão. Traz o meu pandeiro, que hoje eu vou pra batucada. E essa turma mascarada vai sofrer na minha mão. Parei essa festa. Acabou. Cara, mas é muito divertido, né? Gente, as chanchadas foram um momento muito incrível, sabe, do cinema. E aí vocês viram, né, o que era a carinha das chanchadas. A Atlântida... calma. Esse trecho desse produto que a gente acabou de ver é um documentário sobre a Atlântida, sobre as produções da Atlântida. Por isso que tem várias inserções, né? Tem um narrador contando, então falando sobre realmente as produções da Atlântida. E aí, vocês conseguiram... Que características vocês conseguiam perceber a partir desses trechos? Eu quero olhar o chat. O que vocês perceberam aí? Tipo, percebi que tem muito disso. Cadê? Quero que vocês comentem aí no chat. O que vocês acham? Humor escrachado, sim. É um humor físico, né? Sim. O que mais? Música, ação. Efeito sonoro. O que mais? Bastante animação, né? Musicais e mostravam muito a brasilidade. Gente, o trecho deles falando da nossa versão de Cantando na Chuva é incrível, né? E até as músicas. Essas músicas surgiram dentro das chanchadas e elas ficaram tão populares que elas extrapolaram os filmes, né? Então essa música que é um clássico do carnaval, né? Do Tomara que chova 7 dias sem parar, 2 dias sem parar. Não sei quantos dias sem parar, 3 dias sem parar, sabe? Essa é uma música popular que veio de uma chanchada. Então, assim, as coisas estão saindo... chanchada, tá? Enfim, crítica. Olha o Fábio aí. Crítica. Ajudou a compor o Brasil com alegria. Parecia um Zé Carioca. Sabia que o Zé Carioca fala... Vocês estão... Peraí. Ana tá falando do Zé Carioca da Disney, né? Porque o Zé Carioca fala espanhol. Não sei se você sabe disso. Eu fico bolada. Inclusive, lá na Disney... Eu trabalhei na Disney 2 vezes, né? Lá nos parques da Disney.
E aí, a gente tinha, a gente, funcionário, né, podia ir, entrar quantas vezes quiser, enfim. E aí, eu tinha a meta de fazer todas as atrações de todos os parques. E aí, eu fui, tem uma atração dentro do México, no Epcot, que é um dos parques, que é sobre os 3 cavaleiros, né? Cavaleiros? Leiros. Cabeleleira Leila. Enfim, os 3 cavaleiros, é porque, não vou falar, porque o meu espanhol é muito ruim, tá? O meu alemão é mais ou menos, meu inglês é muito bom, mas o meu espanhol, realmente. Aí o Zé Carioca, as intervenções do Zé Carioca são todas em espanhol, e eu tô bem assim. E tem, tipo, o Zé Carioca em paisagens do Rio de Janeiro, e ele falando espanhol, e aí eu fico assim, querido, deixa eu te explicar, que no Brasil a gente não fala espanhol, a gente fala português. Eu fico muito indignada com isso, tá? Mas, enfim. Olha, honestamente, eu nunca estudei muito sobre o cinema brasileiro, especificamente. Essa é a primeira vez. Mas eu sei que eu passei o vídeo todo com as vozes me lembrando dos desenhos que eu assistia quando eu era criança. Sim! Sabe o que acontecia muito, tá? Nessa época? Não existia... Era muito difícil ter captação direta. Então, quando o ator tá em set, tem um microfone captando as vozes. Existia dublagem. Então, lá na cena, os atores faziam, né, falavam, mas não tinha captação. Aí, depois do filme pronto, eles dublavam. Então, o próprio ator ia dublando, né? Então, é muito louco, assim, pensar nisso, né? Por isso que existe Não, esse estranhamento sonoro, sabe? Porque aquilo é dublado. E às vezes não fica certinho, né? Tipo, é muito isolado, sei lá, é diferente. Uma coisa importante nessas coisas antigas é a sátira. Sátiras? Tipo, referência a uma coisa que está acontecendo no mundo real. Mas as sátiras, elas estão presentes desde o início do cinema, assim, porque era um conteúdo fácil de fazer. Aqui, eles queriam fazer mais... eles queriam brincar com a tristeza, vamos dizer assim. Então, tinha, sim, o que o Fábio trouxe aqui, tinha crítica, sim, tá? Mas eles queriam transformar isso no riso, né? Um riso leve, enfim. Vamos fazer um print, gente, da nossa aula? Vamos? Quem puder abrir a câmera aí pra gente fazer o nosso registro da aula, eu vou agradecer muito pra eu não ficar sozinha. Então, quem puder abrir as câmeras, fiquem à vontade aí que a gente vai fazer o nosso print. Falaram do Pica-Pau, né? A dublagem parece muito. Os 3 amigos, o Zé Carioca, o Pato Donald e o Pantito. O Pantito é mexicano, então faz sentido ele falar espanhol. O Pato Donald fala o quê? Inglês. E por que o Zé Carioca tem que falar espanhol? Alguém me explica? Por gentileza. Eu devia ter perguntado lá na Disney quando eu trabalhei. Por que, senhor Disney? Pode ser? Eu acho que é mais do que um estereótipo, tá? Eu acho que é... Deixa eu escolher a palavra aqui, tá? Eu acho que é... O que você falou? Qual a palavra que você usou? Entendi. Eu acho que é... Vou pensar nessa palavra, tá? Vou pensar. Eu também tô pensando nessa palavra. Desconhecimento, eu acho que não é exatamente isso, Carlos. Eu acho que é... sei lá. Enfim, tá, vamos fazer o nosso print. Vamos fazer o nosso print? Então, bora. Quem podia abrir a câmera, abriu. Então, vambora. Sorrisão. Todo... Rapidinho, tá bom. Rapidinho. A produção pediu rapidinho. Então, massageia aí o músculo, porque a gente sabe que a gente fica 20 minutos. Agora sim? Então, tá. Então, vamos. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Segura. Segura aí. Foi. Aê, bom. Muito obrigada, gente. Não é um cancelamento. Sabe quando a pessoa não tem interesse nenhum
em fazer e faz do jeito que acha que deve? Tem um nome pra isso. Preguiça. Falta de... É porque tem um nome que é mais efetivo pra isso. Não é negligência. É tipo... Não. Não. Ai, eu não sei, tem uma palavra. Olha, eu gostei dessa palavra. Eu gostei, não sei se vocês ouviram, pescaram aqui, tá? Um descaso. Pode ser, e eu acho que uma soberba também, sabe? Do tipo... Pra que... Posso fazer o que eu quiser, eu sou dos Estados Unidos, eu vou falar que o brasileiro fala espanhol e essa vai ser a realidade de todo mundo. Até porque existe, né, esse preconceito, esse pré-conceito, né, de que existe, né, que a América Latina é uma coisa só, todo mundo é igual, né? Não, mas vocês sabem que quando eu fui trabalhar lá, teve um episódio, cara, eu nunca esqueço, a primeira vez que eu fui trabalhar, eu tinha trocado meu trabalho para trabalhar num outro espaço, e aí chegou um senhor, e aí ele virou pra mim e falou, começou a conversar comigo, né, e a gente, quando tá no ambiente de trabalho na Disney, a gente tem que ficar assim, né? Aham, oi, tudo bem? E aí ele virou pra mim e falou, viu que a gente anda com o nome, né, a name tagzinha, o crachazinho, e aí ele tava escrito lá meu nome e de onde eu sou. E tava escrito Brasília, Brasil. Aí ele olhou e falou, você é brasileira? Aí eu, Aí ele, mas você é branca? Aí eu fiquei, e você é americano e é o quê? Né? E você é o quê? Senhor. Aí eu falei, pois é, mas você sabia que o povo brasileiro é um povo muito misto? Né? A gente tem pessoas brancas, a gente tem pessoas pretas, a gente tem, né? A gente tem indígenas, a gente tem várias pessoas. Aí ele falou, mas você não tem sotaque. Eu falei, porque eu estudei. Aí ele, mas você tem internet? Eu fiquei bem assim na minha cabeça, eu falei, gente, será que eu preciso desse emprego? Será que eu preciso ficar aqui? Será que eu não posso, né? Falar o que eu quero falar aqui agora para esse ser humano? Enfim, e aí era isso. Eu vou usar um termo aqui que é um termo comumente... Não, aí eu achei complexo demais, com certeza meu cérebro não ia conseguir. Não, mas aí eu acho que xenofobia é a palavra, tá? Eu acho que essa é a palavra. Mas enfim, aí eu tive que lidar com isso, daí eu... Assim que o ser humano... eu ia falar o termo, né? E esse senhor que me abordou era o clássico, e vou usar o termo que é utilizado comumente nos Estados Unidos, tá? O clássico redneck, tá? Então, assim, o estereótipo desse ser humano. E aí, beleza, eu cheguei pro meu coordenador e contei pra ele, ele falou, por que você não saiu? Eu falei, eu não sabia que eu não podia sair, eu achei que eu ia ser demitida. E aí... Enfim, ele falou, não, se a próxima vez isso acontecer, se acontecer alguma outra vez, você só fala, com licença, eu preciso sair, e sai. Você não precisa aguentar isso, tá? Eu falei, muito obrigada. Enfim, é isso, não é mesmo? Tem McDonald's no seu país? Ai, senhor. Não, o você é branca me quebrou, assim, eu tive que fazer, como é que fala? Meditação interna naquele momento... Respiração profunda, porque o que eu queria responder para aquele senhor, eu não poderia naquele momento. Eu seria uma mulher latina agressiva, é verdade. Teria isso também, tá? Teria isso. Na época eu não tinha unha, que eu tive que tirar pra ir, né? Mas assim, o que eu queria fazer não tá escrito, tá? Mas enfim, vamos voltar para o cinema brasileiro, né? A gente tava falando sobre isso, a gente divagou aqui. Enfim, então essas características que vocês trouxeram aqui no chat são muito disso, né? São características muito presentes nesses filmes que eram produzidos pela Atlântida. E aí, existia uma crítica absurda a essa produção, porque se questionava, né? O cinema brasileiro é um cinema engajado? Aquilo que estava sendo produzido nas chanchadas
mostrava que o público estava engajado, né, no sentido político da coisa. Adeptos de ideias comunistas, os jovens Moacir Fenelon e Alinor Azevedo juntaram-se aos irmãos José Carlos e Paulo Burle e ao amigo Arnaldo Farias para defender um cinema engajado, com a cara do Brasil. Eles contestavam a ideia de que o povo brasileiro seria incapaz de assimilar obras de alto valor artístico e se dispunham a produzir, em ritmo industrial, um cinema popular cultivado. Então, olha que interessante, né? Existia esse preconceito mesmo de que as comunidades, né, populares, elas não conseguiriam acessar produções de alto valor artístico. E aí essa galera toda aí contestava isso, falava, não, a gente consegue sim produzir algo com grande valor artístico que tenha impacto e que as pessoas consumam e entendam e absorvam, sabe? E aí a gente teve esse manifesto escrito em 41, que tinha o objetivo de unir o cinema artístico ao cinema popular. E então reforçar a indústria artística brasileira. E aí a gente teve o primeiro longa sério com fotografia do Edgar Brasil, que foi quem fez a fotografia no filme Limite, que a gente viu, que é o filme Moleque Tião, de José Carlos Burle. Esse filme, para variar, é desaparecido, né? A gente viu que até muitos, né, dos filmes até a década de 60 se perderam. E Moleque Tião foi um deles, tá? Ele conta praticamente a história do Grande Otelo, que é o Sebastião Bernardes de Souza Prata, que é esse ser humano que tá aí na imagem, tá? E vocês devem ter ouvido falar de Oscarito e Grande Otelo, né? A gente viu algumas cenas do Oscarito ali nesse trecho que a gente viu do Assim Era Atlântida. E a história, né, era sobre um menino negro, neto de escravos, que busca a vida artística no teatro. Ele foi o primeiro protagonista negro, com exceção de Benjamin de Oliveira maquiado de indígena, os guaranis, uma bagunça, né? Benjamin de Oliveira maquiado de indígena em Os Guaranis. E aí isso está sendo conectado como sendo o primeiro protagonista negro, sendo que são coisas diferentes, né? Comunidades indígenas e comunidade negra. Então, bagunça. Mas para vocês verem, isso e essa outra, a gente vai falar sobre o que é isso? Que é isso aqui? Nada mais é do que blackface, né? O que eles fizeram, mas tudo bem. Tudo bem nada, mas enfim, né? Foi feito só em 1908, né? E aqui a gente teve esse manifesto em 41. Olha só quanto tempo, né? De história, tantas produções acontecendo e nenhum protagonista negro. Né? O que isso diz sobre a produção que estava sendo feita ali? Vamos ver um trechinho de uma parte escrita sobre o filme Moleque Tião, já que a gente não tem o filme. Esse foi um trecho retirado da Enciclopédia Itaú. Como não há mais o material fílmico, a história de Moleque Tião só pode ser reconstituída através de fontes documentais e depoimentos. O filme conta a história de Tião, Grande Otelo, um menino que, sonhando em ser ator de teatro, parte sozinho numa viagem cheia de peripécias, do interior do Rio de Janeiro para a capital, a fim de se apresentar a uma companhia negra de teatro de revistas. Ao chegar, sofre sua primeira desilusão ao descobrir que a companhia se dissolvera. Acabou. No entanto, conhece o maestro do grupo e pianista Orlando Custódio Mesquita, a quem exibe os seus dotes artísticos e que, por não poder empregá-lo de imediato, arranja para que fique numa pensão, provisoriamente como entregador de marmitas. Nas ruas, Tião conhece Zé Laranja, filho de um português vendedor de laranjas, de quem fica amigo e conta sobre seu fascínio pelo palco. Um dia, Tião é preso por policiais e enviado a um reformatório. Quando consegue fugir, procura Zé Laranja e chega a tempo de ver o pai do amigo ser atropelado. Para consolá-lo, diz: quem é que tem que ficar sem pai? Pai, às vezes... Não, entendi. Eu sempre leio essa frase errada, toda vez que eu falo ela. E aí eu fico tipo, tá, entendi. Que é que tem
ficar sem pai. Pai, às vezes, atrapalha. É isso, tá? Volta ao orfanato com Zé Laranja até fugir novamente. É quando ele reencontra o maestro, que lhe promete uma chance em seu novo espetáculo. Ele se apresenta em um cassino, onde faz enorme sucesso e é visto pela própria mãe, trazida do interior pelo diretor do orfanato, especialmente para o espetáculo. Então é mais ou menos essa a ideia, né, do filme Moleque Tião. E esse é um fotograma do filme, tá? Então a gente tem esse fotograma do Moleque Tião, que é esse longa-metragem que se perdeu ao longo do tempo. E olha só, é o longa-metragem inaugural da Atlântida, né? Então a Atlântida não começou como sendo uma produtora, né, um estúdio de filmes de chanchada, né? O Moleque Tião foi o primeiro longa-metragem deles. Então ali no início era uma outra proposta, né? Esse manifesto aqui, né, de um cinema engajado, né, de obras de alto valor artístico, tudo foi a gênese da Atlântida. Então, a Atlântida começou fazendo filmes sérios mesmo, né? Acreditando que as pessoas consumiriam produtos de alto valor artístico, né? As comunidades populares consumiriam esse tipo de produto. E aí eu falei para vocês, né, que esse fato que aconteceu aqui, ó, nos Guaranis, né, de um ator fantasiado de indígena, né, que isso não existe, por gentileza, é um caso de blackface. Não sei se vocês conhecem esse termo, tá? Hoje em dia, só para deixar bem claro para vocês que estão me assistindo, blackface é crime, tá bom? Só para deixar bem claro, para não ter nenhuma dúvida, com todas as palavras, blackface é crime. Não se pode fazer blackface. Ah, mas eu tô indo para uma... Não, você não tá indo para lugar nenhum. Blackface é crime, beleza? Tá combinado entre a gente? Ok, obrigada. E aí, um dos primeiros registros de uso de blackface no cinema é datado de 1903, com o filme A Cabana do Pai Tomás. Gente, olha isso aqui, por gentileza. Olha isso aqui, por gentileza. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, chama blackface, né? Que é uma coisa que não é permitida mais, que é crime, mais uma vez. Né? E aí, é um ator branco no papel de negro, né? A gente conversou um pouco disso também na oficina de produção e a gente vai trazer essa discussão de novo na oficina de roteiro, mas qual é a dificuldade, hoje em dia, graças, né, à evolução do ser humano, a gente não precisa passar mais por isso aqui, né? Mas qual é a dificuldade de dar espaço para as pessoas que precisam estar nesse espaço, né? E não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras. Eu falei para vocês, com a questão do meu projeto de TCC, né, do Obstinado, que a gente tinha como referência comunidades indígenas. Por que não tinha um representante indígena como pesquisador, como orientador? Por quê? Isso é uma crítica que eu fiz pro meu grupo mesmo, sabe? A gente tá usando referências de uma realidade que não nos pertence, né? Então, assim... Vamos ter cuidado, né, com os discursos que são perpetuados. Tanto que a gente usou na nossa apresentação de TCC tribo, né? Isso foi questionado na nossa banca. Por que tribo? Né? Não é comunidade? Tribo tem uma conotação pejorativa, né, de um grupo com uma organização inferior, né, primitiva. Então, assim, é igual chamar de índio, né? Não é índio, tá? É indígena. Várias considerações aqui nessa aula hoje, tá? De nada. E aí, neste filme, todos os atores com papéis mais importantes eram feitos por brancos representando negros. Isso é blackface mais uma vez, tá? Crime! É crime! E aí, lembra que eu falei pra vocês do Griffith? Lembra que eu falei na aula passada que era um cara problemático? Que trouxe várias produções bem problemáticas, inclusive falando de Ku Klux Klan, enfim... Em 1915, ele lançou um filme, né, chamado Nascimento de uma Nação, não sei se vocês já ouviram falar, que usou atores brancos com maquiagem preta para representar todos os personagens negros. O cantor de jazz, que não é uma música feita por pessoas brancas, né? Inclusive, vamos falar sobre Elvis Presley, que ele é o rei do rock. Rei do rock aonde, senhor?
aonde que ele é rei do rock, que ele roubou todas as músicas, né, da comunidade negra e ganhou sucesso porque ele era branco, né? Muito, muito difícil. Mas, enfim, hoje eu tô atacada, gente, perdão. Oi? Não, eu acho que aí foi... Hoje eu tô deixando todo mundo afiado. Todo mundo aqui, ó, tá com a língua igual chicote, tá? Eita, hoje a gente tá afiadíssimo. Enfim, e aí, assim, um filme sobre o cantor de jazz, né? Que é uma música enraizada na cultura negra, né? Em 27, conhecido como seu primeiro filme sonoro, tá? E aí o Walt Johnson, ele passa boa parte da história fantasiado de negro. Ai, gente, é muito complexo, muito complexo. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas pensando dentro da caixinha, dentro das conformidades sociais, a gente tem um ser humano como Charlie Chaplin, né? Que é um cara muito fora da caixinha e que trouxe uma frase que eu ouvi até o Fábio Porchat, falando essa frase em algum momento, assim, não sei se foi no Que História é Essa, Porchat, enfim, que não precisa, ele fala assim, ó, não precisa deixar de fazer comédia, mas os melhores comediantes souberam e tiveram coragem de fazer humor com o opressor e não com o oprimido. Então você pensa, ai, a piadinha das loiras, né? Né? Não precisa dessa piadinha, né? Então, essas subversões, né, de apontamentos, de direcionamentos do humor, elas são coisas interessantes, né, de serem pensadas. Até atualmente, né, a gente conversou um pouco na oficina de produção também sobre a questão dos editais, né? Como os editais, às vezes, precisam evidenciar algumas coisas do que não pode, né? Então, vamos tomar cuidado, né, com os discursos que a gente passa, com a forma que a gente aborda, porque tudo isso tem impacto, né, e valida alguns posicionamentos. E aí a gente teve um último filme sério antes das chanchadas, que se chamou Também Somos Irmãos, de 1949, também de José Carlos Burle. Foi um fracasso de público, mas um sucesso de crítica. Era um filme que falava sobre racismo no Brasil, um viúvo rico que adota 4 filhos, sendo 2 deles negros. Foi considerado o melhor filme do Brasil de 1949 pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E o Burle, falando, né, sobre esse fracasso, falou o quê? Os brancos se sentiam inconfortavelmente atingidos com a denúncia e os negros não se encontravam suficientemente politizados para alcançar a mensagem. Curioso, não? Lembra o manifesto que eles escreveram aqui? Olha aqui. Eles contestavam a ideia de que o povo brasileiro seria incapaz de assimilar obras de alto valor artístico. E aí, depois do filme, né, do Também Somos Irmãos, o próprio Burle fala que os negros não se encontravam suficientemente politizados para alcançar a mensagem. Então, será que ali ele encontrou, né, realmente um obstáculo que confirmava, né, esse preconceito, né, que existia da não capacidade de assimilar obras de alto valor artístico? É algo a se pensar, né? Realmente é complexo. E aí Atlântida, depois desse fracasso de público, né, com Também Somos Irmãos, se torna efetivamente o que era a Atlântida. Né, o que veio a ser a Atlântida e o que é mostrado nesse trecho do documentário que eu mostrei pra vocês. Não sei se vocês lembram, tá? A galera... Eu sempre falo 30 a mais, mas eu sempre me boto nesse meio, porque, né, eu vivi isso também, porque eu sou quase 30. Vocês lembram da Severiano Ribeiro, quando vocês iam ao cinema, que passava a propaganda, né, a tela do Severiano Ribeiro? Então, Severiano Ribeiro foi uma pessoa real, tá? Em 1947, ele adquiriu a maior parte das ações da Atlântida.
ele já tinha a rede de cinema Severiano Ribeiro, e aí ele, que era uma das maiores, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e aí ele decide comprar algumas ações da Atlântida para começar a investir em produção, tá? E aí, em 43, a gente teve, né, um pouquinho antes do Severiano comprar a maior parte das ações, teve esse filme Tristezas Não Pagam Dívidas, que apareceu pela primeira vez o Oscarito e o Grande Otelo, que era essa dupla que deu super certo, né? Eles colocaram eles juntos nesse filme e a sincronia, a interação entre os dois foi tão incrível que foi um sucesso. E era um filme de comédia. Quando o Severiano Ribeiro compra a maior parte das ações da Atlântida, ele fala, é isso, galera, a gente tentou fazer filme sério, né, teve Moleque Tião, teve também Somos Irmãos, mas não deu certo esse negócio. E esse filme aqui deu muito certo. Então é o seguinte, a gente vai fazer comédia. É o que a gente vai fazer. Tudo agora vai ser chanchada porque é rentável e eu não sou bobo, né? Eu sou empresário e eu botei dinheiro aqui e eu quero dinheiro de volta. Então a gente vai fazer chanchada a partir de agora. Então, assim, os comunistas, né, e os idealistas do grupo fundador que escreveram aquele manifesto que guiaria a Atlântida foi por água abaixo, né? Essas ideias foram por água abaixo. Porque eles realmente ficaram chateados porque a ideia de trazer um filme, uma produção séria, uma produção engajada politicamente, acabou. Severiano Ribeiro falou, galera, a gente tentou, né? Vocês tentaram, mas agora eu preciso fazer dinheiro. Agora que eu comprei esse negócio aqui, a gente vai fazer dinheiro. E o dinheiro tá onde? Nas chanchadas. Em 62, a aula de amanhã, eu já vou, antes de eu terminar, a aula de amanhã a gente vai falar sobre as chanchadas e sobre a Vera Cruz, tá? A gente vai ver quais foram as principais chanchadas, enfim. Então, eu tô dando só a introdução de como as chanchadas começaram a ser a cara da Atlântida, tá? Mas em 62 a Atlântida acaba, tá? As chanchadas vão saindo de moda e, além disso, temos o combo. Foi o açúcar tempero e tudo que há de bom. Na verdade, aqui foi incêndio e inundação. As duas coisas aconteceram na Atlântida, não uma. E aí ficou difícil, né? Ficou difícil. Aí em 62 a Atlântida fecha as portas, tá? E aí o próprio público, né? Ele vai mudando também, ele vai querendo consumir coisas diferentes. Então fica um pouco difícil mesmo. A gente ainda tem um tempo, então eu acho que eu vou começar a puxar a aula de amanhã. Lembra que eu falei que a gente poderia fazer isso? Então eu acho que a gente vai fazer isso, só que aí agora eu compliquei a vida da produção, porque eu acho que a aula 3 não tá aqui ainda, né? Não tá, tá bom, mas aí eu faço isso aqui rapidão e a gente começa. Ou vocês preferem assistir mais um pouquinho do Assim Era Atlântida? O que vocês preferem fazer? Eu vou olhar o chat aqui. O que vocês preferem? A gente já começa a falar sobre chanchadas ou vocês querem ver mais um pouco do documentário Assim Era Atlântida? Comentem aí, pra eu saber o que vocês preferem. Enquanto isso, eu tô lendo o chat. Que mais? O próprio audiovisual estadunidense alimenta esses estereótipos, sim. Sim, total, né? Mas, assim, as grandes produções estadunidenses também têm um pouco... essa pegada, né, de abusar dos estereótipos, até deles mesmos, né? Citaram aqui os Simpsons, mas no próprio Simpsons eles têm estereótipos bem marcados, né, de algumas figuras estadunidenses também. Exato, já fica a dica aí, já fica a dica. Gente, era um atrás do outro, tá? Eu tô muito afiada, né? Ixi, Maria, hoje eu tô muito. Meu Deus. Cadê? Ah, inclusive, eu queria sugerir de vocês assistirem o filme do Elvis. Esse recente, né, que teve, porque é curioso, tá? Não sei se vocês percebem, existe uma história também da Priscila Presley, né, que é a esposa do Elvis. Ela escreveu uma biografia realmente contando o que era a relação com o Elvis, tá?
E aí eu acho que é legal a gente ter acesso a essas outras perspectivas, né, de pessoas que conviveram com essas personalidades, porque a gente às vezes coloca uma personalidade num pedestal, né, por conta dessas limitações de acesso a algumas informações, mas quando a gente começa a consumir outras coisas, outros produtos, a gente começa a identificar o que a pessoa realmente é. E aí eu acho que vale, né? Então essa biografia da Priscilla Presley é realmente bem impactante, tá? Porque ela realmente desconstrói essa imagem do Elvis sendo esse rei, tá? E é a ex-esposa do Elvis, então acho que ela tem, né, propriedade para falar algumas questões. E no próprio filme do Elvis, a trilha sonora, que é a trilha sonora marcante do filme, é uma música que é reinterpretada, né, e tem um sample de uma música da época, mas é da Doja Cat, né, essa nova versão. E é a música You Ain't Nothing But a Hound Dog, que ele também fala, né? O Elvis tem uma música que é You Ain't Nothing But a Hound Dog. Crying all the time. Será que ele fala? Não sei o que. Howling all the time. Sei lá. Enfim. Vocês conhecem essa música, né? E aí eles fazem essa reinterpretação porque o próprio filme do Elvis faz crítica ao Elvis. É muito louco. Então, assim, é isso. Essa reavaliação da história, ela é importante, tá? E existem dados mesmo de que é complexo, né? O próprio filme apresenta isso, né? Como as músicas do Elvis eram músicas da comunidade negra, né? E aí foi usado quase um oportunismo até, né? De apresentação. Então, são dados, tá? O que eu tô trazendo pra vocês aqui são dados, não são, claro, com algumas considerações minhas, né? Mas tudo isso tá registrado historicamente, então, só pra vocês saberem também. Enfim, que mais? Tinha um super cinema no Conic, né? É verdade, é verdade. Blá, blá, blá. Mais um pouco do documentário, tá bom. Mas aí agora a gente vai assistir mais 5 minutos do documentário, então, tá bom? Então, tem esses dois, né? Eu acho que esses dados, eles são importantes. Porque é isso, às vezes a gente fica preso tanto a uma narrativa, né? É tão senso comum, claro que o Elvis é o rei do rock, mas aí quando a gente começa a quebrar um pouco e ouvir essas outras perspectivas, a gente fala, ué, será que a gente só tá perpetuando aquilo que cabia naquela época, sabe? Eu acho que vale a pena a gente renovar esses discursos, tá bom? Então vamos assistir mais um pouquinho do trecho, mais 5 minutinhos do Assim Era Atlântida, e aí já a gente volta. Vamos lá. Ai, mambo! Em 1952, um incêndio destruiu os estúdios da Atlântida. Anos depois, uma inundação danificou os seus depósitos. Foram salvas 27 chanchadas, das quais realizamos esta antologia. Eu fico gago dentro do salão e até pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. Senhoras e senhores, assim era a Atlântida.
Atlântida cinematográfica. Não era só um velho casarão chamado de estúdio, não. Foi principalmente uma escola que propiciou a muitos cineastas de hoje o aprendizado e a prática na realização do mais apaixonante espetáculo popular, o cinema. A comicidade com o enredo ingênuo e os números musicais sempre caracterizaram o filme de carnaval, chamados de chanchada pelos snobs que curtiam o cinema importado. Em 1948, veio para cá o diretor italiano Riccardo Freda, que entendia de briga como ninguém, e fez o filme Um Caçula do Barulho. Vimos tanta briga, mas tanta briga, que acabamos aprendendo. E com muitas bolas coloridas, fumaças de gelo seco, incluímos definitivamente a briga nos filmes musicais de carnaval. E fizemos 2 filmes, Carnaval no Fogo e Aviso aos Navegantes, dirigidos pelo nosso professor de cinema, Watson Macedo. Bené Nunes, amigo nosso e dos presidentes, tocador da Lapa e dos palácios, com seus pianos de cauda e seus lustres de cristal. Que saudades! E aí vai um pequeno resumo da história de Carnaval no Fogo e alguns números musicais de Aviso aos Navegantes. Bené Nunes. Voltamos! Cara, esse documentário é muito legal, tá? Eu, se eu fosse vocês, assistia tudo, porque vale a pena
A gente realmente tem uma aula sobre a Atlântida e a gente vê as nuances, né? Porque é isso que vocês falaram, tem ação, tem comédia, tem música, tem o povo brasileiro sendo feliz, né? Porque eu acho que esse é o mais importante. Apesar de tudo, a gente tem, né, esse gás. Antes da gente caminhar para o final, queria dar um canal. Eu já diria um canal, não sei, um aviso, tá? Todas as aulas e o material complementar já estão disponíveis no site erudir.com.br. E tem mais, quem participou da oficina já pode baixar o certificado diretamente pelo site, mas já, produção. Eu achei que era só no final Ah, calma. Vamos com calma, que a teacher não leu o início. Atenção, participantes da oficina de produção para cinema e audiovisual. Tá bom, perdão. O mais importante ela não leu, né? Então, ó, os materiais da oficina de produção, que foi a da semana passada, já estão disponíveis e quem participou da oficina já pode baixar o certificado. No grupo do WhatsApp, a gente postou um vídeo com as orientações passo a passo para acessar o certificado, tá? Então, esse é um aviso para quem participou da oficina da semana passada de produção para cinema e audiovisual. Agora sim, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, então, a gente fala sobre as chanchadas e sobre a Vera Cruz, tá bom? E lembrando que essa é uma realização do Instituto Amigos da Biosfera do Cerrado, da Reserva da Biosfera do Cerrado, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a noite, espero que vocês tenham gostado um pouco, né, de estudar um pouco mais sobre a história do cinema brasileiro. E amanhã tem mais. Então, tchau pra vocês. Uhum.